Já pensou em ter uma inteligência artificial que faça todo o seu trabalho de casa sozinho ou seu trabalho da faculdade? Já pensou você aí, um jornalista, ter que escrever uma matéria que você não faz ideia de onde começar, não tem inspiração nenhuma, mas vai ter uma inteligência artificial que escreve tudo isso para você automaticamente? Tudo isso hoje sim é possível. Nós já temos uma ferramenta chamada ChatGPT, que é a ferramenta que eu vou estar apresentando para vocês neste vídeo. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre essa ferramenta, que é possivelmente a mais nova revolução tecnológica que a gente vai ter nessa década, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você que vale muito a pena. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e antes de comentar com vocês aqui do ChatGPT, que sem brincadeira nenhuma, tá? Eu acredito que pode ser a mais nova revolução tecnológica que a gente vai ter dentro dessa década de 2020 a 2030, de tão revolucionário que é o negócio, e você vai entender a dimensão disso um pouquinho mais para frente nesse vídeo aqui. Mas antes da gente comentar sobre ele, eu preciso pedir um pequeno favorzinho para você, algo muito simples, porém algo que me ajuda demais, que é simplesmente você pausar esse vídeo 5 segundinhos, dar uma olhadinha aqui embaixo se você já está inscrito no nosso canal. Caso não esteja inscrito ainda, se inscreva, e claro também, se você tiver gostado do conteúdo desse vídeo, eu peço que você comente aqui a sua opinião, e também que você sempre clica lá no botão do like, do gostei, para o YouTube entender que esse é um vídeo de qualidade, e com isso ele vai compartilhar esse vídeo para cada vez mais pessoas, e dessa forma você me ajuda demais, porque querendo ou não, a gente ainda é um canal muito pequeno e eu dependo demais do apoio de cada um de vocês para que a gente consiga atingir o nosso objetivo máximo, que é conseguir levar o conhecimento sobre educação financeira para cada vez mais pessoas. Então, se você quer me ajudar nessa missão, conto demais com o seu apoio, é simplesmente só isso que você precisa fazer: se inscrever no canal, clicar no botão do gostei, isso me ajuda muito. Bom, agora que você já está inscrito no nosso canal, já deixou o seu like, sem mais enrolação, vamos falar aqui sobre o ChatGPT. Mas antes de falar sobre a ferramenta, eu acho que é importante a gente falar sobre quem foi que criou essa ferramenta. No caso, o ChatGPT é um programa que foi desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI, que é uma empresa que foi fundada em 2015, e um dos fundadores dela é o Elon Musk, que foi o cara que colocou o grosso do dinheiro para a empresa sair do papel e começar. E no começo da OpenAI, ela veio com a proposta de ser uma empresa que ia usar da inteligência artificial, desenvolver projetos e programas com inteligência artificial, que, para quem não sabe, é você programar um robô que ele vai aprendendo com cada tarefa que ele vai executando ou com cada situação que você vai colocando, e com isso ele vai ficando cada vez mais inteligente. Então imagina, por exemplo, que você quer programar um robô para toda calçada que ele vê, ele subir a calçada. Você simplesmente vai lá e mostra para ele diferentes tamanhos de calçada que ele teria que estar subindo, e você faz o primeiro passo dele subir essas calçadas. Depois disso, qualquer tipo de calçada que ele já experimentou e ele já conseguiu subir, automaticamente ele vai conseguir fazer isso porque ele aprendeu com aquilo. Então, inteligência artificial é basicamente isso, é você usar o machine learning, é você programar um computador que ele vai ficando cada vez mais inteligente de acordo com as situações que ele vai vivendo e experimentando. E a OpenAI, ela veio com essa proposta para usar da inteligência artificial para facilitar a vida do ser humano. Não veio como empresa com fins lucrativos, eles queriam realmente desenvolver coisas de forma gratuita e acessível para muitas pessoas. Só que aí ela logo ganhou muita notoriedade, muitas pessoas começaram a ficar interessadas na OpenAI. Em 2017, 2018, o Elon Musk acabou se afastando um pouco do dia a dia da empresa e passou a cuidar mais dos seus negócios, da Tesla, da Starlink, da SpaceX, e deixou a OpenAI como sendo apenas mais um dos seus investimentos. E com isso ela cresceu demais, se desenvolveu muito rapidamente, quando ela principalmente conseguiu desenvolver o seu primeiro protótipo, que foi um negócio bem sucedido, que foi o ChatGPT. Eu vou explicar para vocês o que é, mas só para vocês terem uma ideia, hoje a OpenAI já é uma empresa tão grande que ela recentemente recebeu um aporte de 10 bilhões de dólares da Microsoft para poder estar aprimorando e desenvolvendo cada vez mais o ChatGPT, e a Microsoft quer exclusividade com essa ferramenta, por isso que ela foi lá e colocou tanta grana no desenvolvimento e no aprimoramento do ChatGPT. Só para vocês terem uma ideia de como o negócio hoje já é gigantesco, já é colossal. Mas então, o que interessa para vocês, né? O que é o ChatGPT? Eu gosto de pensar que o ChatGPT é como se fosse um Google mais inteligente. Quando a gente vai fazer uma pesquisa no Google, você precisa saber exatamente o que você está buscando. Você não pode chegar no Google e falar assim: ah, Google, eu estou pensando em comer na casa do meu amigo, me dá o melhor trajeto. O
Google não vai conseguir dar o melhor trajeto para você porque simplesmente ele não entende o que você quer. Vamos pensar, por exemplo, um outro exemplo legal. Você quer fazer uma receita de bolo de cenoura. Você vai lá no Google e você vai digitar bolo de cenoura receita. Ele vai te dar milhares de sites de receitas com receita de bolo de cenoura que você pode estar fazendo. Agora, se você utilizar o ChatGPT para fazer exatamente a mesma pesquisa, você poderia, em vez de você colocar receita de bolo de cenoura, você poderia colocar assim: eu tenho na minha casa cenoura, ovo, farinha e leite. O que eu posso fazer com esses ingredientes? Aí o ChatGPT vai usar da inteligência artificial dele para poder ver e consultar no seu banco de dados quais são as receitas possíveis com esses ingredientes, e além de bolo de cenoura, ele pode sugerir diversas outras coisas que você poderia fazer com esses ingredientes. É esse o nível e o potencial do ChatGPT, e é bem legal porque toda a dinâmica, como funciona, vou colocar na tela para vocês ir vendo enquanto eu comento aqui. É tudo realmente um chat, como se fosse um chat do WhatsApp que você está conversando com ele. Então você conversa com ele, ele entende a sua pergunta, ele entende o que você está falando, e com base em cada instrução que você vai dando, ele vai pesquisando e te dando uma resposta daquilo. Então a quantidade de coisas que a gente consegue fazer realmente é muito grande, é uma abrangência muito grande de coisas que a gente pode estar fazendo. Por exemplo, você poderia usar ele para escrever um roteiro de um vídeo do YouTube. Você vai lá e fala: eu quero que você escreva para mim um roteiro do vídeo do YouTube sobre o tema Bitcoin. Ele simplesmente vai lá, vai elaborar um roteiro para você, pesquisando no banco de dados dele, que é importante eu destacar para vocês que na versão 3.0, que é a versão que está disponível, gratuita para todo mundo ter acesso, o banco de dados do ChatGPT vai até 2021. Então qualquer coisa que você pesquise ou pergunte para ele de 2021 em diante, ele infelizmente não vai conseguir atender o que você está pedindo. Ele até dá uma notícia, uma mensagem informando para você que o banco de dados vai até 2021. Então se você solicitar, por exemplo, como anda a situação da guerra da Rússia contra a Ucrânia, ele não vai conseguir te dar uma resposta exata, porque isso é algo que começou em 2022 e é algo muito recente ainda, então não está no banco de dados dele. Então isso é fundamental de eu destacar aqui para vocês. Mas você poderia, por exemplo, colocar o seu trabalho de faculdade, colocar o seu trabalho de escola lá, e ele ia dar resposta para todas as perguntas do seu trabalho automaticamente. Você poderia, além de escrever um roteiro para o vídeo do YouTube, igual eu falei aqui para vocês, você poderia estar criando uma campanha publicitária e você está sem ideia nenhuma sobre quais frases você pode estar usando. Você pode pedir para ele te sugerir milhares e milhares de frases que você pode estar utilizando na sua campanha publicitária. Se você quer melhorar, por exemplo, o ranqueamento de SEO do seu site, você pode perguntar para ele palavras que são ranqueadas melhor no Google para ser achado no seu site. Então tudo isso são coisas e possibilidades que a gente consegue através dessa ferramenta maravilhosa, por isso que eu falo para vocês que ele é possivelmente a maior revolução dessa década. Mas aí também tem um ponto muito delicado que a gente não pode deixar de comentar. Sem sombra de dúvidas, é uma tecnologia que veio para poder facilitar muito a vida da maioria das pessoas, e muitos trabalhos que a gente gastava um bom tempo, ele consegue encurtar esse tempo do trabalho que a gente teria. Mas pensa, por exemplo, se as crianças começarem a utilizar isso e deixarem de realmente pensar para poder fazer os seus trabalhos e simplesmente chega em casa e faz tudo automaticamente pelo ChatGPT. Você entende que é um negócio que hoje eu já percebo que as próximas gerações que estão vindo têm uma tendência cognitiva muito menor do que a minha geração, do que a geração anterior à minha, por causa que é uma questão muito simples. A tecnologia hoje facilita muito a vida das pessoas. Então hoje a gente não tem mais a necessidade de decorar 10 números de telefone para a gente ligar numa situação de emergência. Você simplesmente pega o seu celular e vai estar salvo o contato da sua mãe, do seu pai, da sua namorada, do seu esposo, do seu namorado. Todos os contatos estão salvos lá. Não tem mais a necessidade de você decorar esses números, coisa que antigamente era necessário. Então antigamente a gente usava muito mais o nosso cérebro para essa questão de memorização, essa questão de raciocínio lógico, do que usamos hoje em dia, por causa que a tecnologia facilita muitas coisas que a gente faça no nosso dia a dia. Será que você vai estacionar aí, mano? Vai embora, vagabundo! Então sim, essa é uma preocupação que eu tenho em relação a isso, porque realmente ele facilita muito a vida de diversas coisas que seria necessário realmente usar um pouco do que a gente tem aqui, porque eu penso o seguinte: quanto mais você usa o cérebro, menos você vai usar os músculos. É uma questão lógica, quanto mais você tiver um trabalho que seja intelectual, um trabalho que demanda uma capacidade cognitiva, menos você vai ter que exercer trabalhos braçais. E hoje, da forma que as coisas estão indo, a gente tem uma tendência natural a cada vez ter profissionais
profissões que vão exigir cada vez mais questão cognitiva e não questão de força, questão de trabalho braçal. Então, com isso, você tendo nas próximas gerações, tendo essa tendência natural a usar cada vez menos o cérebro para coisas que seriam importantes, para realmente desenvolver, sabe, a criança, seria algo realmente muito preocupante, e eu acho que isso pode impactar muito na questão do desenvolvimento dessas crianças para as próximas gerações. Então isso sim é uma preocupação que a gente deve ter, porque é algo extremamente importante do meu ponto de vista. Mas eu quero saber a sua opinião, quero que você deixe aí nos comentários o que você acha em relação ao ChatGPT, se é algo que você ficou curioso, que você vai começar a usar, e também quero que você comente aí para ajudar no engajamento desse vídeo aqui, em relação a se você acha que é algo benéfico para a sociedade ou pode acabar sendo a nossa perdição, pode acabar sendo algo que vai prejudicar a sociedade como um todo. Bom, quero agradecer demais do fundo do coração a você que assistiu esse vídeo até o final, espero de verdade que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão de gostei também, para poder ajudar o nosso vídeo aqui, fazer com que ele chegue em cada vez mais pessoas, e tchau, tchau, nos vemos no nosso próximo vídeo.